Então nós vamos nesse exercício calcular a maior área de um retângulo, maior área possível que um retângulo pode assumir, sendo que este retângulo está inscrito em uma semicircunferência de raio R. Aqui eu acredito que seja mais fácil visualizar esse problema se você encaixá-lo nos eixos cartesianos. Então nós temos aqui o nosso eixo X, o eixo Y, e sendo essa uma semicircunferência ou uma circunferência nesse momento de raio R, isso quer dizer que a sua equação ela é dada por x² mais y², que é igual a r². Portanto, nós temos os pontos aqui onde as coordenadas são r e menos r. Então, aqui o ponto r,0, aqui o ponto 0,r, aqui o ponto menos r,0 e aqui o ponto 0,r. Dada que essa deve ser uma semicircunferência, nós vamos somente levar em conta o trecho acima do eixo X. Portanto, na parte positiva do eixo Y. Se você fizesse esse mesmo problema somente levando em consideração o trecho à direita do eixo Y ou à esquerda do eixo Y, escolhendo qualquer semicírculo, essa solução também daria certo. Dado que nós temos o trecho onde o y é positivo, nós vamos isolar o y nesta equação, ficando com y², que é igual a r² menos x². Tirando a raiz dos dois lados, nós temos y, que é igual a mais e a menos raiz de r² menos x². Porém, como nós temos somente o trecho onde o y é positivo, o nosso y vale então a raiz positiva, r² menos x². Agora nós temos a equação que relaciona y em função de x. Dado que nós temos um retângulo inscrito nesta semicircunferência, o nosso retângulo ele está localizado aqui. Nós vamos chamar a coordenada x deste vértice aqui de A. Portanto, trata-se do ponto A,0. Sendo essa a coordenada A,0, nós temos aqui uma distância desse ponto até o eixo Y, que vale, obviamente, A. Sendo assim, por simetria, essa distância até aqui também vale A. E a nossa base do retângulo, ela fica valendo 2A. E qual é a altura deste retângulo? A altura desse retângulo ela é dada exatamente pela coordenada y desse ponto, que nada mais é do que a nossa função de y em função de x, ou seja, quando nós substituímos x por a. Em outras palavras, quando a coordenada x desta curva ela vale a coordenada y ela é dada por raiz de r² menos a², ou seja, esse valor a substituído na própria equação. A nossa altura é então dada por raiz de r² menos a². Se nós já temos a base e a altura do retângulo, consequentemente nós já temos a área desse retângulo. A área é igual a base vezes a altura, portanto 2a vezes a raiz de r² menos a². Lembrando que o r é uma constante. Se nós já temos a área do retângulo somente em função de uma variável, nós já podemos derivar essa equação, essa função, e igualá-la a zero, igualar essa derivada a zero. E como é que nós derivamos esta função? Nós temos que lembrar que aqui nós temos uma regra do produto, porque nós temos aqui duas funções diferentes, e também aqui nós temos a regra da cadeia. Compensa fazer essa derivada primeiro, portanto, calcular a derivada de r² menos a² primeiro, dentro da raiz, para que a gente possa somente substituir no momento apropriado aqui na equação, na função a linha. Sabendo que r² menos a² dentro da raiz é a mesma coisa que r² menos a², tudo isso elevado a meio, nós temos pela regra do tombo, meio de r² menos a² elevado a meio menos 1, que é igual a menos meio, tudo isso multiplicado pela derivada de r² menos a². Não se esqueça que r é uma constante, portanto, a derivada de r² é igual a zero, menos 2a, que é a derivada de menos a². Nós podemos simplificar um pouco essa expressão, ficando com menos 2a sobre 2 vezes r² menos a²
elevado a meio, dado que um termo elevado a menos meio, quando passado para baixo, para o denominador, fica elevado a meio positivo. Cortamos 2 com 2, ficando assim com menos a sobre a raiz de r ao quadrado menos a ao quadrado, dado que elevar um termo a meio é a mesma coisa que tirar a raiz quadrada. E aí, voltando para a nossa derivada. Pela regra do produto, nós temos que a derivada de a é igual à derivada desse termo multiplicada por esse, mais esse termo multiplicado pela derivada deste aqui. Ou seja, 2 vezes a raiz de r ao quadrado menos a ao quadrado, mais 2a, vezes a derivada do segundo termo que nós já calculamos, que é igual a menos a sobre a raiz de r ao quadrado menos a ao quadrado. Simplificando, a linha é igual a 2 vezes a raiz de r ao quadrado menos a ao quadrado menos 2a ao quadrado sobre a raiz de r ao quadrado menos a ao quadrado. E a linha deve ser igual a zero. Passando esse termo para o lado direito, nós ficamos com 2 vezes a raiz de r ao quadrado menos a ao quadrado igual a 2a ao quadrado sobre a mesma raiz, multiplicando em cruz. Raiz vezes raiz, a raiz some, 2 vezes r ao quadrado menos a ao quadrado, que é igual a 2a ao quadrado. Fazendo a distributiva agora, 2r ao quadrado menos 2a ao quadrado é igual a 2a ao quadrado. Nós podemos juntar os termos a ao quadrado do mesmo lado, então 4a ao quadrado, que é igual a 2r ao quadrado. Dividir esses termos por 2, 2a ao quadrado, que é igual a r quadrado. Portanto, a ao quadrado é igual a r quadrado sobre 2, sendo assim o a é igual a raiz positiva, claro, de r ao quadrado sobre 2, dado que a deve ser um valor positivo. Portanto, o a é igual a r sobre raiz de 2, que também pode ser reescrito como r raiz de 2 sobre 2. De forma a determinar se esse A, esse ponto crítico, ele realmente nos traz uma área máxima, nós precisamos realizar um dos testes, ou da primeira ou da segunda derivada. Nesse caso, compensa utilizar o teste da primeira derivada, dado que derivar a primeira derivada, ou seja, utilizando o teste da segunda derivada, seria muito trabalhoso. E aqui, sabendo que raiz de 2 é um número aproximadamente igual a 1,4, nós podemos utilizar como um valor à esquerda de r sobre raiz de 2, r sobre 10, e um valor à direita, 9r sobre 10, dado que 1/10 é menor do que 1 sobre raiz de 2 e 9/10 é maior do que 1 sobre raiz de 2. Vamos calcular agora os sinais da primeira derivada, quando, primeiramente, o a vale r sobre 10, portanto, 2 vezes a raiz de r ao quadrado menos r sobre 10 ao quadrado, substituindo nesse termo aqui, menos 2 vezes a ao quadrado, ou seja, r quadrado sobre 100, dividido por raiz de r ao quadrado menos r sobre 10 ao quadrado, que a gente já sabe que vai dar r ao quadrado sobre 100. Portanto, nós temos aqui 2 vezes a raiz de r ao quadrado menos r ao quadrado sobre 100, ou seja, 99r ao quadrado sobre 100, menos 2r ao quadrado sobre 100, dividido por raiz de 99r ao quadrado sobre 100 também. Simplificando a expressão, nós temos 2 vezes raiz de 99r ao quadrado sobre 100. Essa raiz ela é igual a raiz de 99, ou seja, 3 raiz de 11, vezes a raiz de r ao quadrado, vezes r, sobre a raiz de 100, que é igual a 10. Portanto, 2 vezes 3 raiz de 11, vezes r, tudo isso sobre 10, menos 2r ao quadrado sobre 100, sobre a mesma raiz, 3 raiz de 11 vezes r sobre 10. Aqui nós temos uma divisão de frações, portanto nós passamos uma invertida para o numerador, ficando assim com 10 sobre 3 raiz de 11 sobre r, aqui nesse segundo termo. E lá o primeiro termo a gente poderia ter simplificado aqui o 2 por 10, ficando com 1 e 5.
Portanto, 3 raiz de 11 vezes r sobre 5. Simplificando ainda mais esses termos, cortando 10 com 100, ficando com 10 aqui no numerador, e depois dividindo o 2 por 10, ficando com 5 e 1, nós chegamos a r² sobre 15 raiz de 11 vezes r. r, o qual também pode ser cortado, r² com r, ficando assim com r sobre 15 raiz de 11. Colocando o r em evidência, nós temos 3 raiz de 11 sobre 5 menos 1 sobre 15 raiz de 11. R é uma constante positiva, claro, porque trata-se de um raio. A pergunta que fica é, será que esse termo é positivo ou negativo? Porque é ele que vai determinar o sinal desta expressão inteira. E 3 raiz de 11 sobre 5 menos 1 sobre 15 raiz de 11, de fato, ele é positivo. Sendo assim, nesse primeiro trecho, a nossa função ela é crescente. E se você fizer a mesma análise para o segundo trecho, eu vou poupá-lo de todo esse cálculo algébrico, mas incentivo a fazê-lo, você descobrirá que neste segundo intervalo a derivada ela tem um sinal negativo, sendo assim a função original ela é decrescente. Se a função cresce, depois decresce, isso quer dizer que aqui nós de fato encontramos um máximo local. E finalmente, respondendo à pergunta do exercício, qual é a área deste retângulo? Esse é o valor de A, sendo assim, voltando à fórmula da área, nós temos uma área que é igual a 2 vezes R sobre raiz de 2, 2 vezes A, vezes a raiz de R ao quadrado, menos esse termo aqui ao quadrado, menos R ao quadrado sobre 2. Portanto, simplificando r² menos r² sobre 2, nós podemos reduzir esta raiz por r² sobre 2, ficando assim com 2r sobre raiz de 2 vezes raiz de r² é igual a r, raiz de 2 a gente pode manter aqui dentro da raiz. Sendo assim, 2r² 2r² sobre raiz de 2 vezes raiz de 2, que é igual a 2, cancelando 2 com 2, nós temos uma área que vale r².